Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação da TVNA, TV Notícias Agrícolas, ao longo da manhã, começando ali às 8 horas com o Bom Dia Agro, negócio. Seguimos com Realidades da Safra e agora aqui com a previsão do tempo. Estamos aqui com a Andréa Ramos. Andréa, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. Bom dia. Bom, André, a gente sabe que a gente tem a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela condição que estava trazendo muita chuva para o centro-oeste, aqui para o sudeste, fazendo aquele corredor de umidade. Mas essas coisas indicam que essa condição, pouco a pouco, vai perdendo a sua influência. O que isso significa para o clima nos próximos dias? Olha, Erickson, do modo geral, calor, porque essa tendência que está sendo verificada ali na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, com essa estiagem proporcionada por essa massa de ar quente, ela vai atuar, ela vai começar a atuar e vai também interagir com outras regiões, principalmente pegando do centro ao sul do país. Vamos dar uma olhada na carta sinótica, que essa carta sinótica está lá disponível no site da Marinha e representa principalmente os padrões meteorológicos que estão atuando e que estão influenciando na previsão do tempo, né, na questão mesmo do que está acontecendo para hoje e até mesmo para os próximos dias. Então, olhando essa carta sinótica, a gente já vê aqui essa escadinha em verde, é justamente as ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela já está enfraquecida para hoje, ela ainda tem uma certa influência, mas já vai perdendo até o final do dia, e amanhã provavelmente já não vai estar atuando. Mas, de qualquer forma, hoje ela ainda vai aí influenciar e vai proporcionar chuvas, principalmente quando a gente olha ao longo, porque ela é uma faixa de nebulosidade e que está associada à instabilidade, e onde ela está ali posicionada, que pega aqui ainda Mato Grosso do Sul, descendo pelo Paraná e até pegando assim uma pontinha do Nordeste ali de Santa Catarina, e além disso também um pouquinho do São Paulo, essa área, que principalmente no sul do estado, ainda vai proporcionar chuvas. E essas chuvas, como está quente, calor, né, lembrando que a gente está em fevereiro ainda está inserido nessa questão do verão, e o verão é calor e umidade. É claro que outros fatores atuam, né, mas a questão termodinâmica influencia e com isso você já tem chuvas. Então, você vê aqui o posicionamento dela, ela está enfraquecida, tanto é que o vento já está mudando de direção, é sinal que ela já está perdendo a força dela, mas ainda para hoje traz toda essa estabilidade aqui nessa área, atuando principalmente quando a gente olha a região sul, em partes do Paraná e de Santa Catarina, mas de forma isolada. Lembrando que essas chuvas vêm em formas isoladas e trazendo toda aquela características de chuvas associadas, com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e até sim a possibilidade de queda de granizo. Na região, já essa parte se aqui é a influência de uma alta pressão. E essa alta, ela traz essa massa de ar quente e com isso mantendo aquela questão de estiagem. A gente já vai olhar ali os registros das temperaturas de ontem, para você ter uma ideia, teve recordes de temperaturas há mais de 100 anos, não tinha registro de uma temperatura como chegou ontem. Ainda há um aviso de onda de calor, ela vai até hoje, mas está sendo analisada e pode até ser prorrogada, porque mesmo saindo o aviso de onda de calor, lembrando que uma onda de calor, Erickson, é quando as temperaturas ficam acima de 5 graus em relação à sua climatologia por vários dias. Mesmo perdendo essa definição de onda de calor, ainda assim o calor vai persistir, ainda vai ter aí dias, principalmente nessa parte mais oeste do Rio Grande do Sul e pegando o sudoeste, ainda vai ser sentido o calor sim. Ele vai amenizar mais nessa parte por conta aí de deslocamento, a gente está vendo aqui a formação dessa frente, ela vai ser oceânica, ela não vai fazer uma incursão pelo país, ela vai ser mantida aqui nessa parte do Atlântico Sul, mas vai proporcionar umas pancadas de chuvas aqui, principalmente nessa parte mais sudoeste do estado, pegando também mais essa parte leste que vai até Santa Catarina, e trazendo aquela possibilidade de chuvas em forma de pancada. Aqui nós temos mais no norte da Argentina um cavalo, e aí você tem
todo um potencial de instabilidades associadas aqui nessa área. Mas, de qualquer forma, o que tem aqui para o Rio Grande do Sul é ainda a influência dessa alta pressão. Já olhando do centro para o norte do país, aqui temos a ZECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, ela está atuando, fevereiro é um mês que ela atua proporcionando bastante volumes, e isso está sendo registrado, atuando aqui na região norte do país, principalmente pegando o Amapá, Roraima, o Amazonas e o Pará. E olha, quando a gente olha a região nordeste também, do Maranhão, Fortaleza, ainda até Rio Grande do Norte, e em função desse VACAM, que é o vórtice ciclônico de altos níveis, está aqui o nível dele, mas ele está ondulando, a borda dele sempre traz instabilidades. Então, associado com isso, a gente tem chuvas também nessa parte leste da região do Nordeste, e que também já está até proporcionando chuvas. A gente olhando a imagem de satélite, aqui a gente já está, eu vou dar um zoom aqui, que essa imagem aqui é uma imagem de camadas. Essa parte branca é a imagem de satélite, que mostra como está a configuração das nuvens, e você tem já aqui em azul, verde, são justamente já o radar, é onde realmente já está chovendo. Então, a gente já nota, quando a gente olha pela configuração, as ACAS atuando, ela está, como eu disse, está desintensificando, a tendência hoje dela é terminar sua influência, principalmente nessa área. A gente ainda tem a convergência de umidade, que é atuando, a gente está no inverno amazônico, ele sempre tem essa questão de umidade, tem calor, vapor d'água, e com isso ele vai proporcionando toda essa influência aqui nessa parte central do país, que envolve Mato Grosso do Sul, e como a gente ainda está com as ACAS, ela ainda mantém aqui esse corredor atuando principalmente nessa parte aqui de São Paulo, como a gente pode observar, essas nuvens aqui são aquelas nuvens que a gente chama de cumulonimbus, que tem aquele grande desenvolvimento, tanto na vertical como na horizontal, e que pode proporcionar aquelas chuvas bem localizadas. A gente vê também aqui na área de Londrina, como é que está também, ele está atuando, inclusive está favorecendo já umas chuvas aqui, em torno de azul, e seguindo também para essa parte aqui de Santa Catarina. Perceba que como está bem nítido a influência tanto do VACAM, aqui na parte nordeste do país, abrindo o tempo, aqui no centro dele ele mantém esse tempo aberto, sem pouca nebulosidade, e na borda dele ele traz essa estabilidade, como a gente já está vendo aqui em Recife, que já está proporcionando chuvas, tanto em Recife, como também em Maceió. Seguindo aqui para a região sul, ainda mantendo, a gente vê a atuação dessa alta, e com isso, toda essa situação de tempo aberto, com calor predominando, atuando principalmente nessa parte toda oeste e sudoeste do estado. E aqui, como eu comentei com vocês, a gente está com aquele centro de baixa que está proporcionando um cavado alongado, associado com uma frente, como já foi descrito na carta sinótica da Marinha, e trazendo todas essas chuvas que a gente está potencializando aqui, principalmente em Buenos Aires. Então, segue essa tendência para o dia de hoje, a gente ainda vai estar um comportamento bem similar. É claro que, à medida que o tempo passa, há um deslocamento das nuvens, mas a tendência é essa, com bastante chuvas ocorrendo na região norte ainda, influenciando Belém, Manaus, Amapá, Roraima, boa parte do Amazonas, seguindo para essa região centro-oeste, que tem aí a influência de Mato Grosso do Sul, ainda também aqui em Goiás, em partes de Brasília, em Minas Gerais, mas no caso mais no parte sul e alguns pontos aqui da região sudeste. São Paulo também ainda tem uma tendência, está com bastante nebulosidade, mas ainda não tem uma chuva associada, mas pode ocorrer sim, principalmente na parte da tarde, mas com volume não tão muito significativo. E aqui também na região do Paraná e também de Santa Catarina. Vamos olhar a questão dos registros, essa é a precipitação das últimas 24 horas, como a gente pode observar, ainda a influência das ACAS, gerando valores, por exemplo, Presidente Prudente gerou aí nas últimas 24 horas volumes acima de 50 milímetros, então toda essa área influenciando justamente em função, né, principalmente atuando em São Paulo, pegando também aqui em Maringá, no Paraná, que ocorreu essas chuvas, em Cândido Rondon, a gente observa aqui na parte do Rio Grande do Sul quase nada de chuva, até por conta da atuação dessa alta, e esses acumulados significativos, pontuais, que é bem característico mesmo do verão, e que pode ocasionar aí no decorrer da semana também essas chuvas de forma isolada, proporcionando esses volumes significativos e associado com aquele padrão
de trovoadas com rajadas e até a possibilidade de queda de granizo, até porque está quente aqui essa área, né? Essa área ainda está quente, tem muito calor, umidade vindo do oceano, e aí essa combinação proporcionando essas chuvas ainda de forma isolada. A gente olhando aqui já a região Nordeste, olha, ela já começa a ter os acumulados, isso nas últimas 24 horas, Recife já chegou a 34,6, uma tendência ainda de persistência desses valores, até por conta tem já um aviso de chuvas intensas que a gente vai observar. Seguindo aqui para esse padrão da região Norte, olha como é que a região do Amazonas, Manaus, pegando aí, ontem Manaus chegou a ter chuvas, tende a ter esse proporcionar também chuvas no decorrer do próximo dia, e segue essa sequência, de forma isolada, olha aí, o Maitá chegando a 107, aquele canal de umidade que proporciona esses acumulados significativos de forma pontual, mas atingindo principalmente as áreas onde a Zacas, né, ela está influenciando. Vamos olhar a temperatura aí bateu recorde, chegamos a ontem, Quaraí é a maior temperatura registrada, é um recorde histórico, mais de 100 anos que essa estação, é uma estação, a estação do IMET registrou, então você tem aqui, chegou a 43,8, e isso é o que é medido na estação, então a sensação pode ser maior, até por conta mesmo de situações que levam em consideração a umidade, temperatura, você pode ter sentido até 45, 46 graus, então realmente foi quente, e você percebe que está toda essa área aqui, como eu comentei com vocês, essa parte oeste do estado, pegando também do centro até o sul, mantendo essa situação de quente e que vai, infelizmente, persistir, apesar de umas chuvas associadas com o dia de hoje, vai mudar o tempo, principalmente amanhã e sexta-feira, mas volta aquela tendência de calor aqui para a região, principalmente na região sul. Olhando nos demais pontos, tivemos também temperaturas dentro da normalidade, com alguns pontos, como principalmente no Rio de Janeiro também, temperaturas elevadas, até porque está com aquela nebulosidade, com pouca nebulosidade e com calor associado. Bom, agora a gente vai olhar aqui o que os modelos estão indicando. No primeiro momento, a gente vai olhar o modelo europeu, depois a gente olha o americano, e depois a gente vai olhar também o Cosmo. Então, para hoje, eu sempre coloco na tarde, porque é a tarde onde você já tem a combinação, e geralmente as chuvas estão associadas mais ali para o período da tarde, da noite, mas aí serve como uma referência. Você vê, né, o deslocamento na parte da tarde, intensificação aqui nessa parte mais da Argentina, pegando o Uruguai, e com uma possibilidade, quando eu jogo um zoomzinho aqui, nessa parte mais sudeste do Rio Grande do Sul. Mantém chuvas aqui nessa área, até porque ainda estamos aí com a atuação das ACAS, ela vai proporcionar esses pontos em amarelo, em verde, são volumes mais significativos, atuando, principalmente pegando aqui Campo Grande, Cuiabá, quando a gente olha em termos de capitais para o centro-oeste. São Paulo tem aí um risco de chuvas, mas bem diferente do que estava acontecendo nos últimos dias, e mantendo ainda esse padrão ali para o norte do Paraná, principalmente aqui em Londrina, você tem aqui um acumulado significativo, e o meu a gente observando também aqui nessa parte mais de Santa Catarina. Então, tem essa tendência de chuvas, o fato é que ela vai ser isolada e vai acontecer aí, como a gente pode observar, mas na parte da tarde para a noite. Seguindo aqui para o centro-norte, então você vê toda a dimensão, olha aqui já é a Zicite atuando, tem também o Vicam, e aí proporcionando ainda chuvas, atuando principalmente nessa faixa norte da região nordeste, e também em boa parte da região norte. É interessante observar que além da Zicite, da ZACA, da ITCZ, a gente ainda tem também aquela questão termodinâmica, calor e umidade, e aí vai ter proporcionando toda essa condição aí de estabilidades e chuvas associadas. Então, para hoje ainda segue esse padrão, já aqui no interior da região Nordeste um tempo mais aberto, sem chuvas, principalmente atingindo aí boa parte de Mato Piba, e o mesmo que a gente observa também no Rio Grande do Sul. Então, segue essa tendência, na região Sudeste também, poucas chuvas atuando, quando a gente olha aqui o Espírito Santo, norte de Minas Gerais, e também no Rio de Janeiro. Para amanhã, a gente tem essa tendência já em função justamente do deslocamento dessa frente, como eu comentei com vocês, ela vai já está organizada, mas ela vai atuar aqui no Atlântico Sul, e ela segue esse padrão, mas ela joga uma certa instabilidade. Olha, para amanhã a gente já tem até
para o posicionamento dessa baixa pressão, alongando um cavado, lembrando que o cavado é a área alongada de baixa pressão, então sempre está associado com estabilidade. A umidade que vem associada com essa baixa vai proporcionar esses temporais, e olha, nesses pontos aqui, é importante ressaltar, porque como está muito quente, vem com toda aquela característica, aquele potencial realmente de chuvas em forma de pancadas, com trovoadas, rajadas de vento, queda de granizo, e que vai aí proporcionar provavelmente algum impacto visando quando olha no ambiente. Então, tem muito cuidado, esses pontos aqui, como está muito quente, qualquer proximidade de umidade interagindo com esse calor, proporcionando a formação dessas nuvens, e com isso a gente vai ter esse potencial já para amanhã, atingindo essas áreas, principalmente em amarelos e vermelhos, né, que a gente pode olhar aqui. O GFS, ele dá também esse indicativo, ele tem um deslocamento, ele atua aqui mais nessa parte leste de Santa Catarina, mas ele mantém ainda, principalmente aqui no norte, quando a gente olha Chapecó, essa tendência aqui de atividades convectivas bastante forte, influência justamente desse cavado, e atua até mesmo essa umidade que está vindo do oceano. Voltando para o europeu, quando a gente olha aqui na região central do país, você ainda vê bastante chuvas associadas nessa parte mais oeste da região, atuando no Mato Grosso do Sul, já diminui um pouco aqui nessa área mais leste, quando a gente olha Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo praticamente vai ser um dia realmente quente, e seguindo uma tendência de umas chuvas bem fraquinhas nessa parte mais central aqui, mas ainda assim proporcionando, como vai aquecer um pouquinho e pode proporcionar aquela chuva um pouco mais localizada e em formas de pancada. Na região norte, segue a tendência, olha, aí a gente olha já a ITCZ, a umidade toda favorecendo chuvas, e essa parte praticamente toda na região norte. Então, para sexta-feira, a gente tem esse padrão deslocado, né, e volta aquela situação. O que a gente pode observar aqui na região sul, que apesar de vir essas chuvas, elas vão estar mais localizadas no norte do Rio Grande do Sul, pode até ter chuvas em Porto Alegre, mas de uma forma bem isolada, fica mais ali restrito realmente Santa Catarina e no Paraná, mantendo essa questão de estiagem. Então, por mais que haja uma tendência de chuvas aqui nessa parte leste, mas ainda assim o indicativo nessa parte mais sudoeste é a persistência dessa estiagem que está sendo observada desde janeiro. Na parte central do país mantém esse padrão que a gente está observando, tem a formação de um centro de baixa, que aí aumenta a questão de estabilidade, mas ainda assim mais nessa parte oeste, atuando em Mato Grosso do Sul, e seguindo essa tendência mais no norte. Você vê que aqui na região nordeste já diminui, para sexta-feira, a questão das chuvas, né? Elas vão ser sentidas ainda hoje e amanhã, e já para sexta-feira já tem uma tendência de ficar mais localizada, até por conta mesmo da zona de convergência intertropical, né, a ZCIT, que ainda influencia, o fevereiro todo ela vai estar atuando e vai estar proporcionando chuvas aqui para a região nordeste. Quando a gente olha a região norte, principalmente aqui no Amapá, Belém também, pegando também uma parte aí de Roraima, inclusive um pouco mais da região do Amazonas. Eu vou olhar rapidamente sábado, só para a gente ver como é que vai ficar, não difere muito, porque a tendência é ainda a persistência, fica mantido, principalmente nessa parte mais norte de Santa Catarina, e também pegando Paraná, chuvas. Na região central do país, essas chuvas de forma pontual atuando, mas aí você já vê uma tendência aqui de um tempo mais aberto para o final de semana, e com aquela perspectiva de chuvas mais do centro ao norte do país. O mesmo a gente observa no domingo, né? Quando a gente fecha aí a semana, inicia uma outra, tem essa tendência de persistência desses padrões de chuvas de forma localizadas, mas que podem vir com essa característica de pancada, com trovoada, e com umas chuvas com volumes mais significativos e mais uniformes, atingindo áreas com proporções maiores, principalmente do centro ao norte do país. O americano também ele tem essa tendência, a gente observa aí no domingo também,
proporcionando. É claro que em pontos vermelhos são aqueles volumes mais significativos que ele joga. Para sábado também, quando a gente volta a essa tendência ainda persiste, ele mantém toda essa questão de falta de chuvas aí que a gente está observando na região sul, principalmente pegando o Rio Grande do Sul, e o mesmo para sexta-feira. Então, tem essa tendência aí nos próximos dias, vai ter uma chuvinha sim, mas ainda assim vai ser isolada, e mais significativa realmente aqui, olha, tensão aqui para Santa Catarina, esses pontos aqui que o modelo está indicando, pegando próximo a Florianópolis, Criciúma, tem uma tendência de chuva, até porque está naquele linear de muito quente e ainda com uma convergência de umidade proporcionada. Amanhã a zaga já está dissipada, mas a atmosfera não é um liga de liga. Mesmo ela dissipada, ela vai pontualmente favorecer alguma umidade, e qualquer entrada de umidade com esse calor vai favorecer, sim, essas pancadas de chuva. Então, bastante atenção para isso. Em relação aos índices de tempestade, só para a gente visualizar como é que vai ficar, então, olha, ele está dando esse indicativo europeu aqui para a parte da tarde, justamente aquela função daquela frente que está aqui oceânica, aí você tem a configuração de uma baixa, ele já está, o modelo já está indicando, o radar já está indicando muita chuva aqui, vai interagir mais no Uruguai, mas pode chegar alguma coisa aqui nessa parte mais centro-sul, então a gente tem que ficar atento para observar se vai ter, aí já para amanhã, olha como é que ele intensifica esse índice de tempestade, aqui nessa parte noroeste do Rio Grande do Sul, inclusive ele também atua, está jogando também aqui em Porto Alegre, pegando Santa Catarina, como a gente pode observar, e mantendo todo esse padrão que a gente está observando no centro, do centro a norte do país. Na sexta, a gente observa que ele já mantém, já retira aqui do Rio Grande do Sul, ou seja, vai ser aquela chuva bem pontual realmente, de hoje para amanhã pode acontecer, e já na sexta-feira já tem uma tendência de ficar mais localizada, voltando àquele padrão que a gente está observando, aqui nessa parte mais de Santa Catarina, atenção aqui nessa área também do Paraná, que ele está dando aí um sinal bastante significativo e que pode favorecer. Quando a gente olha também a região centro-oeste, quando a gente olha aqui para Mato Grosso do Sul, esses pontos em vermelho são aqueles com potencial realmente dessas características de chuva já comentada. Vamos olhar a temperatura que o europeu está indicando, então a gente olha aqui, geralmente às 18 corresponde às 15 horas de horário de Brasília, porque está em UTC, esse modelo, então na parte das 15 horas é onde a gente tem até a máxima registrada do dia, então é interessante observar, perceba que está bastante quente, uma massa de ar quente atuando, então ainda segue esse padrão para hoje. A gente olhando amanhã para quinta-feira ameniza um pouco, mas ainda mantém essa parte mais sudoeste da região, é uma tendência que realmente vai ficar persistindo, pelo menos até meio de fevereiro, que a gente já analisou aqui, vai ter essa tendência aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul mantendo, pegando sim do centro-sul do país, mas é interessante que essa área aqui está realmente propícia a uma máxima de temperaturas. Quando a gente olha sexta-feira para o horário das 15 horas, ainda vai persistir, por mais que tenha aquela chuva que vai ter de hoje para amanhã, ainda assim o calor vai ficar persistindo, e a gente observa também aqui no interior da região, até por conta do vulcão que está atuando, e aí o centro dele proporciona essa massa de ar quente, e na periferia dele as instabilidades que nós estamos observando para o dia de hoje. Então segue ainda aqui muito para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, pegando essa parte também da Bahia, né, essa parte leste que envolve Salvador, então ainda muito quente, e essa parte central do país. No sábado, a gente tem essa tendência ainda de se manter o quente, olha, volta a intensificar, como podemos observar, então vai ser aquela tendência que a gente vai observar mesmo, tendo mais chuvas, mas o calor vai persistir, e ele vai começar a interagir também na parte mais centro-sul do país, é claro que aqui no Rio Grande do Sul está com uma maior intensidade, mas ele já vai começar também atuando nessas áreas também do centro-sul do país, interior da região, nordeste também, pegando também essa parte mais norte de Roraima, quando a gente olha a região norte. E quando a gente vê o domingo para fechar, olha aqui mais um dia quente também, então vai persistir esse padrão. Percebo que também no Paraguai, Argentina, segue essa tendência de muito quente, que está atuando no Uruguai também, e que está interagindo aqui para o Rio Grande do Sul. Então, de qualquer forma, as chuvas elas vão estar aí
com essa tendência, que a gente tem o modelo Cosmo, que é o modelo utilizado pelo IMET. Então, nas próximas 24 horas, de hoje até amanhã, segue esse padrão. Olha, ele já está dando um acumulado aqui para essa região sudeste do Rio Grande do Sul, até por conta do deslocamento da frente. Ela vai ter um deslocamento para o Atlântico Sul, e aí vai proporcionar uma certa entrada de umidade. Como está muito quente aqui, vem com essa característica, então pode sim acontecer até no final do dia uma chuva aqui nessa parte mais sudeste do Rio Grande do Sul. Ele mantém os volumes significativos no Paraná, atingindo uma boa parte do estado, e também nessa parte mais nordeste de Santa Catarina. Quando a gente olha a região central do país, é aquele padrão, mas do centro-leste de Mato Grosso do Sul, pegando aqui também todo o Mato Grosso. A gente tem na região norte praticamente todos os pontos. Olha como é que ele pega aqui no oeste, volumes significativos de acumulado. Esses pontos em vermelhos aí são aqueles acumulados que chegam de 50 até acima de 60 milímetros. Aqui ainda no leste da região nordeste, pegando desde o Rio Grande do Norte e seguindo até Alagoas, chuvas com volumes nas próximas 24 ainda vai acumular volumes bastante significativos, e o mesmo acontecendo nessa faixa norte, tá? A conta da ITCZ atuando, então você vê aqui no norte do Maranhão, pegando aqui o nordeste do Pará, inclusive a ilha do Marajó, e aqui também no leste do Amapá. Então, Macapá, Belém, São Luís, são capitais aqui que vão estar com muito volumes significativos, e aqui em Manaus também, até por conta do calor, umidade, a gente está no inverno amazônico, e isso é uma tendência bem característica do mês de fevereiro, que são essas chuvas, e Manaus também segue com essa tendência. Fazendo um deslocamento, aí você tem já na quinta-feira, com o deslocamento do sistema, com a formação dele, olha como é que ele está bem intenso aqui, mas ele ainda joga uma chuva aqui na região, e esse é aquele potencial que eu comentei com vocês, muito quente, com proximidade de umidade, vai proporcionar temporais. Em Santa Catarina vai persistir esse padrão de chuva, atuando principalmente nessa parte norte. Paraná também segue, olha, ele até aumenta aqui bem no parte centro-norte do estado, então ele intensifica aqui no Paraná essas chuvas, e o mesmo a gente observando em todo o corredor da umidade que vai proporcionando não é só a umidade, os cavados também vão atuando e vão proporcionando toda essa chuva. Olha como ele intensifica aqui nessa faixa norte da região nordeste, colocando, então vem muita chuva aí para Fortaleza. Tem uma tendência de amanhã e sexta trazer já e sexta-feira combinar com muitas chuvas na capital, mesmo a gente pode falar de Natal. Em Recife ainda vai persistir de hoje para amanhã, mas já vai diminuindo, mas as capitais de quinta para sexta vão receber aí, São Luís também está bastante atenção para a capital de São Luís, Belém, Macapá, vão ser essas capitais aqui com bastante volumes significativos aí para sexta-feira, pelo menos o modelo está indicando. Isso na quinta-feira. Quando a gente olha já o deslocamento dos próximos dias, né, quando a gente vê aqui já para sexta-feira, mantém essa tendência que a gente está observando, de sexta para sábado, mantém essa intensidade aqui no Nordeste de Santa Catarina, já observado também no modelo europeu e no americano, e olha como é que ele intensifica aqui nessa faixa norte da região Nordeste. Então, muito cuidado, bastante chuvas aí associadas com a zicite, o mesmo deslocamento do VECAM, que na periferia dele ele joga essa instabilidade, como a gente está observando aqui também, e trazendo essas chuvas mais para o interior do Maranhão, olha como é que ele intensifica aí no estado, mantendo também umas chuvas no norte de Tocantins, ainda interagindo nessa parte mais norte, né, centro-nordeste aqui do Pará, aumentando significativamente, aí você já vê aqui Porto Velho também, com essa tendência de chuva aí para o dia 7, ao longo do dia 7 tem essa tendência aqui que a gente está observando, então Porto Velho também vai receber muita chuva, Manaus, então do centro-norte ainda persiste padrões de chuvas com volumes bastante significativos, e já do centro-sul a gente já vê uma diminuição aqui nessa parte mais de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vão proporcionar chuvas, vai ter uma chuva, mas uma chuva bem isolada, na região sul, onde tem mais uma tendência de chuvas aos próximos dias, é justamente aqui em Santa Catarina e também no Paraná. Vamos olhar aqui o acumulado dos próximos dias, que vai até
Começa hoje, vai até domingo, então segue uma tendência, olha como é que ele está dando aqui nessa parte mais sudeste, essa tendência de chuvas, e o mesmo a gente pode observar aqui no norte do Rio Grande do Sul. Esses tons em azul são aqueles traços de chuvas, não tem indicativo muito significativo, não. A tendência realmente é mais trazer para esses verdes, amarelos e vermelhos, que são uma tendência de chuvas com volumes mais significativos. Percebo aqui também em Santa Catarina, lembrando que esses tons em vermelhos já passa, que já são aqueles acumulados de 80 para 100 milímetros, então, começando hoje ainda até domingo, vai ter aí essa tendência, principalmente nessa parte mais nordeste aqui de Santa Catarina, Paraná vai receber muita chuva também, mas olha, quando a gente olha do centro para o norte do país, evidencia muitas dessas chuvas que vão acontecer aqui nessa parte nordeste do Pará, atingindo Belém, Maranhão, quando a gente olha aqui São Luís, então tem muita chuva que é para acontecer, ainda vai persistindo aqui nessa parte mais estreita da região norte, da faixa norte da região nordeste, pegando aqui Fortaleza, Natal, interagindo aqui também com todo o Amazonas, Porto Velho, então tem uma tendência aí até domingo de ter acumulados pontuais que podem ficar em torno de 80, até mesmo ultrapassar os 600 milímetros. Então, bastante atenção para os próximos dias. Em relação às temperaturas, a gente ainda segue, tem o Cosmo também para a temperatura máxima, para hoje ainda segue esse padrão, a gente está vendo aqui bem forte, principalmente atuando aqui no norte da Argentina, pegando também o Paraguai, Uruguai, e olha como é que a gente olha o Rio Grande do Sul ainda com essa sequência, então hoje tem ainda assim um dia muito quente, tem uma onda de calor, um aviso de onda de calor que o IMET emitiu, e ela segue ainda, então ainda, apesar de ontem já ter ali tem um registro de 43,8, ainda tem uma tendência de uma temperatura chegar a 40 até 42 para o dia de hoje, ainda vai ser quente justamente aqui, o mesmo acontecendo nessa parte que envolve toda a região nordeste, pegando também Minas Gerais, mais na parte norte do estado, e olha, Espírito Santo, Rio de Janeiro ainda segue com temperaturas elevadas, e aqui na região norte de uma forma mais pontual. Quando a gente olha para amanhã, na quinta-feira à tarde, em função justamente da entrada de uma umidade que vai favorecer umas chuvas aí, já ameniza um pouco, mas ainda assim persiste esse padrão de calor, não tanto como comparado com os últimos dias, e o mesmo a gente observa nessas faixas. É interessante que enquanto os sistemas de alta pressão estão atuando, eles estão proporcionando essa quentura que a gente está observando, ele interage, ele até atinge um pouco mais Andréia, essa parte. Oi. eu vou precisar te interromper, a gente está finalizando aqui o nosso horário da previsão do tempo, Sim, sim, mas a fique à gente vontade. conseguiu ter um panorama bem interessante de como vão ser as chuvas, Sim, essas sim, temperaturas cada vez mais altas, as vacas, enfim, começando a perder essa força e aumentando aí as temperaturas, principalmente aqui para o sul e exatamente. sudeste nos próximos dias. Isso. Semana A que gente vem a está gente aqui. tem mais, né, André? Pois não? Isso. Não, é só para mostrar o aviso, tá? Tá aqui, é interessante entrar na página do IMET, verificarem os avisos, e só rapidamente falar de como é que vai ficar a questão da precipitação de hoje até para quarta-feira, que a gente ainda segue com chuvas bem do centro-norte do país, mais na parte norte, diminui um pouco essa tendência vai ter chuvas na região sul, mas ainda vai persistir valores bem abaixo do que esperado. E em relação à temperatura, Exxon, a gente ainda mantém, olha, ainda aí no período do dia hoje até terça-feira, esse calor ainda vai persistir na parte sul da região sul, principalmente atingindo o Rio Grande do Sul, Erickson. Muito obrigado, André. Peço Imagina, desculpas, o nosso tempo corre imagina, rápido, mas semana que exato. vem a gente continua aqui e traz mais informações para a previsão do tempo. Muito obrigado, André. Sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia. Bom, e você que continua aqui com a gente, se lembre, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Agradeço a participação de todos aqui no nosso chat. Hoje a gente teve uma aula aqui com a Andréia, ela mostrou muito bem esse panorama de como ficam as chuvas e as temperaturas para os próximos dias. Espero a participação de vocês para amanhã, a gente tenta sempre trazer essa participação aqui com os nossos analistas. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.